Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, amém? Amém. Sejam muito bem-vindos ao 6º Encontro das Águas, nossa última noite. O pessoal resolveu sentar tudo lá de cá, né? Então, os irmãos aqui, um pouco aqui isolados, está tudo certo. Quem sabe daqui a pouco chega mais gente aí. Amém? Já está chegando gente lá. Amados, sejam muito bem-vindos, né? Aqueles que talvez ainda não saibam, esse encontro ele acontece numa data profética, né? Nós estamos em Ano Novo. Lá em Israel é comemorado o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, né? O Ano Novo judaico. Nós aqui não somos judeus, mas o nosso Jesus é judeu. E porque ele é judeu, o nosso Jesus, a gente atenta também para esses sinais proféticos, né? E nós cremos que Deus tem liberado palavras de destino para a sua igreja nesse tempo. Nós que estamos aqui desde o primeiro dia, temos visto isso, temos presenciado a presença de Deus nesse lugar. Deus tem sido muito bondoso, como tem sido em todos os demais anos, né? E hoje não vai ser diferente. Ontem eu fiz uma brincadeira, estava aqui o pastor Maico, também o pastor Regis, o apóstolo Leandro e o irmão Jair. Eu estava brincando com eles, vocês me perdoem, mas o melhor vinho ele fica para o final. Então você que veio muito no dia da festa, né, com certeza o melhor vinho vai ficar para hoje. Amém? Glória a Jesus. Amados, sejam muito bem-vindos mesmo, viu? Eu quero deixar uma palavra de abertura aqui para nós nessa terceira noite do Encontro das Águas. Eu quero confessar que eu desobedeci a Deus na segunda-feira, porque Deus colocou a palavra para me fazer a abertura. Mas como a palavra eu achei meio dura, o Senhor não vai fazer a abertura com essa palavra, você me perdoe, né? Aí o outro irmão aqui, que foi o irmão Jonathan, lá da igreja do pastor Marcos, da casa do pai, ele trouxe a palavra, né? E aí eu acabei dando uma complementada ali, dei uma enrolada, mas eu não falei aquilo que Deus queria que eu falasse. Então eu vou fazer isso hoje, para mim ficar em dia com Deus, amém? E você vai entender por que é tão importante eu deixar essa mensagem aqui. É uma ordem de Deus, eu não posso desobedecer. Mas para facilitar as coisas, para não ficar tão difícil de pregar, eu vou começar com um texto, é só esse texto que eu vou colocar na tela, que é 1 Timóteo 2, em homenagem aos irmãos aí da Casa de Oração, né? Temos aqui hoje os irmãos da Casa de Oração. Então vamos lá. 1 Timóteo 2, a palavra de Deus diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Amém. Amados, Deus nesses dias tem ministrado comigo sobre a importância do resgate da intercessão. Eu aprendi há muito tempo atrás que todo adorador é um intercessor. Né? Nós já sabemos que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. No entanto, talvez aqui nem todos saibam, né, que a mesma raiz da palavra adoração no grego, que é a palavra proskunel, né, na mesma raiz da palavra adoração tem a oração. Então não tem como você ser um adorador sem ser um intercessor. E é tão tremendo que na Bíblia só tem 2 lugares onde Deus buscou um homem e um outro lugar onde ele procurou um homem. Lá em Ezequiel, né, em homenagem ao meu avô, diz que Deus buscou um homem para se colocar na brecha, para que Deus não ferisse a terra com maldição. E em João 4 diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Uma vez uma irmã, líder de jovens, ela era da liderança de jovens da Igreja Batista da Esperança, a igreja que nós fizemos parte há muito tempo. Essa irmã, eu acho que está morando em Florianópolis, eu não lembro o nome dela agora. Ela me explicou: pastor, buscar é diferente de procurar. Se busca algo que você já sabe onde está. Se eu pedir para a irmã Michelle, ela vai lá e busca aquele casaco que está na mão do pastor Léo, né? Eu já falei que está na mão do pastor Léo, ela vai lá e busca e traz aqui para mim. Agora, procurar, normalmente se procura algo
que está escasso, ou que está desaparecido, ou que você não está conseguindo encontrar. A verdade é que só tem essas duas expressões na Bíblia. Deus buscou um homem e procurou um homem. As duas são importantes. Procurar é mais difícil, por isso que Deus está procurando realmente adoradores. Mas não tem como ser um adorador sem ser um intercessor. E por que eu falei que essa palavra é uma palavra difícil de ministrar na abertura do Encontro das Águas? Porque aproximadamente um mês atrás eu fui participar de um café de pastores aqui no Ministério Mevan, um ministério muito conhecido aqui em Santa Catarina. E quando eu voltei daquele café de pastores, Deus me direcionou para uma rota totalmente inédita. Eu vim pelo Moura, vim por Brusque e vim pelo Moura, estrada de Barro. E Deus me direcionou até a Fazenda Silva Neto, um lugar onde nós realizamos ali dezenas e dezenas de encontros com Deus, retiros, fruto fiel, consolidando fruto fiel, multiplicando fruto fiel, tudo que é nome de retiro. E aquele lugar é um lugar especial para nós que passamos por ali, que servimos a Deus naquele lugar. E eu entrei no sábado à tarde naquele local, totalmente abandonado, vazio. E eu comecei a orar: Senhor, Tu está me trazendo aqui, não é por acaso, tem um propósito, né? E eu comecei a orar ali, e ele começou a latejar um versículo bíblico que o apóstolo Hermínio tinha citado lá no Café de Pastores, que está lá em Apocalipse capítulo 3, né? Que diz: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, né? Lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Enquanto eu estava lá naquele local, o Espírito Santo começou a latejar dentro de mim esse versículo. E aí eu comecei a orar: Senhor, se eu deixei o meu primeiro amor, e o Senhor está dizendo que eu preciso lembrar de onde eu caí, então mostra para mim onde eu caí. E ali, naquele lugar tão significativo para mim, o Espírito Santo me lembrou, me passou uma visão. E ali começou a passar um filme na minha mente, e eu vi uma imagem, né, de um momento onde era horário de almoço, todos estavam num daqueles encontros que a gente organizava, e o Espírito Santo me chamou para orar, bem no horário do almoço, né? Coisa boa, né? E o Espírito Santo me chamou para interceder por uma autoridade constituída, mas não era o presidente da República, não era um vereador, não era um governador do estado, era o meu pastor, era o meu apóstolo. E eu confesso para vocês que naquele momento que a igreja estava vivendo, né, eu deixei, né, que alguma coisa me atingisse, e eu confesso que eu não tive força para orar pelo meu pastor como eu deveria orar. E eu sinto que é como se eu fui orar e parece que é como se alguma coisa me travasse. Eu, como sempre tive uma característica, eu sou muito sincero, eu não consigo mentir, eu não consigo fazer uma coisa que não seja real. Mas a verdade é que eu não consegui orar por ele, é como se alguma coisa me travasse. E o Espírito Santo me lembrou exatamente daquele dia, daquele momento. E aí eu queria começar essa terceira noite dizendo: amados, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades. A Bíblia não diz que eu tenho que orar pela autoridade se eu gosto da autoridade. A Bíblia não diz que eu tenho que orar pela autoridade quando a autoridade é do mesmo partido que o meu. A Bíblia não diz que eu tenho que orar e interceder pela autoridade se ela tem a mesma fé do que eu. A Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades. Se eu levantar aqui e perguntar quantos aqui têm orado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, não precisa levantar hoje, né? É mais fácil a gente orar por aqueles que a gente tem uma fé idêntica, por aqueles que a gente acredita, aqueles que acreditam como nós. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz que eu tenho que orar apenas dos partidos de direita, ou de esquerda, ou de centro. A Bíblia não diz que eu tenho que orar pelo meu apóstolo, meu pastor, meu líder, meu governador, meu prefeito, se ele realmente pensar igual a mim, se ele estiver de acordo com as minhas ideologias, os meus pensamentos. A Bíblia simplesmente manda que eu ore. E eu falhei nisso. E eu aprendi, mas talvez alguns aqui não aprenderam isso que eu vou passar agora, mas eu tive a oportunidade de aprender que sempre que Deus mostra um problema, seja na igreja, seja no Brasil, seja no estado, seja no município, sempre que Deus me mostra coisas erradas, o
o meu líder está pecando, o meu líder está errando, o meu governador está falhando, o meu presidente está pecando ou falhando. Sempre que Deus mostra algo errado para mim, é para mim interceder. E isso se perdeu no meio da igreja. Essa informação, talvez alguns aqui nem sabem disso. Que deveria ser algo assim, básico. Sempre que Deus mostra algo errado, em primeiro lugar, intercessão. Mas eu preciso, eu estou com uma necessidade, eu vou ter que liberar o meu coração, né? Como a minha mãe ontem falou comigo, eu preciso liberar o meu coração, aconteceu uma situaçãozinha aí contigo. Então, quando a gente tem que liberar o coração, a gente precisa liberar o coração. Só que a gente precisa liberar o coração no dia certo e na hora certa. E como é que eu libero o meu coração no dia certo e na hora certa? Quando eu intercedo antes, quando eu entro em oração antes, quando eu começo a orar pela autoridade, quando eu começo a orar por aquela pessoa que me feriu, me ofendeu, me magoou, ou que está fazendo alguma coisa que eu não concordo, né? Por exemplo, Alexandre de Moraes, né? Quando eu começo a orar por aquela pessoa, me colocar na brecha por ela, se eu tiver necessidade de um dia conversar com ela, alguns Jesus não vai ter acesso, né? Mas se eu tiver necessidade de conversar com ela, no dia certo, na hora certa, o Espírito Santo vai me dirigir, e eu vou ter uma conversa com aquela pessoa, e vai ser leve, vai ser tranquilo. Por quê? Porque eu orei antes. E quando eu oro antes, quando eu intercedo antes, o Espírito Santo me guia. Quando está entendendo? Amém. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Só que essa prática de orar, de interceder, alguns até os dias de hoje acham que é só no líder de intercessão, né? Aqui na Ibra é só da pastora Alice, né? Mas não é, irmão. A intercessão não é só para o ministério de intercessão. A intercessão é para todos nós. A intercessão é para todos nós. Não tem como ser um adorador sem ser um intercessor. É impossível. Porque as duas coisas caminham juntas. Amém? Amém. E para encerrar, essa é a palavra que o pastor André pregar, né? Quando a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração, né? Hoje, nós já sabemos muito bem, né? Que nós somos a casa de oração. O Espírito Santo agora não habita mais em templos feitos por mão de homens, mas ele habita dentro de mim e de você. Então agora eu e você somos a casa de oração. Todo mundo já sabe, mas só para esclarecer aqueles que são mais novos na fé, né? Quando a Bíblia diz lá em Ageu que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira, está falando do segundo estágio, que seria aquele tempo, aquele momento quando o Espírito Santo não habitaria mais em templos feitos por mão de homens, mas agora ele habitaria dentro de nós. Lá em Coríntios diz que Moisés precisava usar um véu por causa da glória dele quando ele descia do monte. Mas agora, quanto maior poder será o ministério do Espírito. Agora nós não usamos mais o véu, portanto, mas agora aquela glória que Moisés se encontrou com ela lá no monte, ela está dentro de nós. Ela está dentro de nós. Nós somos a casa de oração. E se nós somos a casa de oração, a casa que carrega a glória, é nosso dever, é nossa responsabilidade interceder por todos, independente de eu gostar ou não gostar, independente de ter a minha fé ou não ter a minha fé. É uma ordem. Eu queria pedir perdão, eu já fiz isso em algum outro lugar, mas eu queria pedir perdão como uma autoridade constituída, como alguém que tinha a revelação. Porque Deus nunca vai cobrar de quem não tem a revelação. É que nem aquela história do bom samaritano, né? Deus cobra de quem viu. Deus não cobra de quem não viu. Então, eu tinha essa revelação e eu fracassei nessa revelação. Alguma coisa me magoou, me feriu e eu não consegui. Eu fiquei um bom tempo, né? Tanto é que depois eu acabei me desligando dessa cobertura espiritual que era o apóstolo dos Carlos na época. Depois de alguns anos, o Espírito Santo me direcionou para me voltar depois para a cobertura dele. E eu só fiquei 1 ano na cobertura dele e ele veio a falecer na Covid, né? Mas, naquele momento, quando eu me desliguei dele, isso aconteceu porque, primeiramente, algo me atingiu e eu não consegui mais interceder por ele. E aí, uma coisa acontece depois da outra. Eu peço perdão para a igreja, está gravando, né? Peço perdão para a igreja quando eu falhei como intercessor. Quando eu não tive mais força para orar por alguém que eu deveria orar. Por alguém que eu fui escolhido por Deus para orar.
Porque eu sempre fui escalado em todos os encontros como intercessor. Eu era o cara da oração. Assim as pessoas me conheciam. E eu, como sendo o cara da oração, fracassei na oração. Eu me lembro quando o pastor André estava começando ainda a obra com o pastor Alex. Eles se reuniam para orar, acho que todo dia 6 da manhã, né? E eles me convidavam, pastor, que eles vão orar com a gente, né? Eu acho que eu nunca fui. Porque naquele momento eu não estava bem, né? E eu já estava usando eles, vem orar com a gente. Porque não tem, amados. A obra de Deus é feita pela oração. Sem oração, nada acontece. Vamos ficar em pé? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos começando, Pai, a terceira noite do Encontro das Águas, Pai. E nós queremos começar, Pai, nesse tempo, Pai, quando nós aprendemos que a diferença do Ano Novo para o judeu e para o brasileiro é que o brasileiro comemora o Ano Novo com fogos de artifício. O brasileiro comemora o Ano Novo com Réveillon, com festa na praia, com álcool, com bebida, à beira do mar, com carne, com churrasco, com bebida de álcool. Mas o judeu não, o judeu comemora o primeiro ano. Os primeiros dias do ano, eles fazem 10 dias de oração e de reflexão. 10 dias de jejum, de quebrantamento, para chegar no 10º dia que eles chamam de Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santo para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Então há uma grande diferença do brasileiro para o povo escolhido. Mas nós queremos lembrar nesse tempo de Ano Novo, de que o Evangelho ainda é o Evangelho de arrependimento. E nós queremos começar essa noite em arrependimento, Senhor. E pedindo perdão pelas vezes que nós fracassamos como intercessores. Como intercessores da nossa nação, intercessores do nosso presidente, intercessores dos governadores, intercessores do poder legislativo, executivo, judiciário, intercessores das autoridades constituídas, dos nossos pastores, apóstolos, mentores, intercessores dos nossos pais, intercessores dos nossos filhos, intercessores dos nossos amigos, intercessores dos nossos irmãos e intercessores até mesmo dos nossos inimigos, Pai. Porque a Tua palavra diz que nós devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Nos perdoa, Pai, porque fracassamos muitas vezes na intercessão. Aprendemos que todo adorador é um intercessor. E nós te pedimos, Pai, nessa terceira noite, restaura a intercessão no meio da igreja, Pai. Restaura a capacidade de orar, Pai. Se queremos um grande avivamento como nunca vimos até o dia de hoje, Pai, não haverá nenhum avivamento sem que primeiro o Senhor levante um exército de intercessores. Então, Pai, por favor, restaura, cura-nos, Pai, perdoa-nos e restaura a intercessão no meio da igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?